Oi, nós somos alunos da oitava série e para a Mostra de Saberes do Santo esse ano a gente escolheu o tema feminismo, lutas e conquistas ao longo das décadas, porque a gente queria aprofundar o nosso estudo mais sobre isso e também saber o que ele já proporcionou para todas as mulheres. No início, nossos conhecimentos sobre os assuntos eram bem básicos. Tudo que a gente sabia era o que a gente via pela internet ou porque esse é um assunto muito discutido na sociedade. E ao longo da pesquisa foi gerando muitas dúvidas, o que fez com que a gente quisesse pesquisar mais. Para achar a resposta de todas essas perguntas, a gente pesquisou em sites da internet e em jornais. A gente também se baseou no trabalho de pós-graduação da nossa professora de História e Geografia, Vanusa Mitei. Escolhemos esse assunto pois cada vez mais discutimos isso dentro da sociedade, na escola ou na família. Alguns diziam que era um movimento necessário que lutava pelo direito das mulheres e outros falavam que era uma bobagem, coisa de mulher que não tinha que fazer. Depois da gente pesquisar muito, a gente concordou que o feminismo é um movimento necessário que luta pelo direito das mulheres e pela igualdade de gêneros. Para entendermos a origem dessa ideia, a gente vai falar um pouco sobre a dominação masculina e a submissão feminina. Durante muito tempo, a mulher foi orientada a permanecer apenas no lar. Pierre de Bourdieu afirmava a existência de lugares projetados apenas para os homens, de onde as mulheres eram excluídas e intoleradas. O pequeno espaço que a mulher tem foi delimitado por uma sociedade patriarcal, assim como a divisão de trabalho e seus direitos. Foi estabelecido um padrão ideal que ela deveria seguir e, se caso não seguisse, era comentada e julgada na sociedade. Nesse contexto, a mulher é considerada como um sexo frágil, mas não há nenhum laudo médico ou algum estudo que comprove que a mulher tem alguma deficiência física ou mental, e que isso só foi um padrão imposto pela sociedade patriarcal. Tedeschi afirmou que para compreendermos o motivo que leva o homem a se achar superior à mulher, a gente precisa ter conhecimento de como ele é caracterizado. Wieser Lang os descrevia como dominadores, aquele que a mulher deve ser submissa, dotada de privilégio. Tudo isso contribuiu para que a figura masculina fosse superior à feminina. A menina deve expor sua vulnerabilidade, mas o homem deve ser forte e corajoso. Na infância, ensina um padrão que o menino e a menina devem seguir, mostrando para as crianças o lugar que devem ocupar conforme seu gênero sexual. O machismo, por exemplo, é um conceito que surgiu das dificuldades de compreender as mudanças comportamentais da sociedade dessas crianças que aprenderam o lugar que deveriam estar conforme seu gênero. Visto isso, algumas mulheres se juntaram para debater seus direitos, então surgiu o feminismo, no qual vamos falar um pouquinho mais agora. A história do feminismo é composta por 3 ondas, e elas são divididas por conta das reivindicações e conquistas de cada momento. É importante ressaltar que a divisão de ondas é feita por fins didáticos, porque ainda assim há teorias e movimentos paralelos, cada um com suas pautas. No Brasil, o feminismo teve início do século XIX, o que chamamos de primeira onda. Nesta, as reivindicações eram mais voltadas para assuntos como o direito ao voto ou a vida pública da mulher. Em 1917, Nízia Floresta, ao lado de Berta Luz, que são as consideradas pioneiras do feminismo brasileiro, fundaram a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que tinha como objetivo lutar pelo sufrágio feminino e direito ao trabalho sem precisar da autorização do marido. A segunda onda começou nos anos 70, onde as mulheres lutavam pelo fim da violência sexual e lidavam com situações de crise no país, pois o Brasil estava na ditadura militar. A terceira onda teve início nos anos 90. Foi levantada uma discussão sobre os princípios estabelecidos nas outras ondas, colocando em pauta a política interna do movimento, direitos e visibilidade. Apesar de que as mulheres negras estadunidenses, como Beverly Fisher, já na década de 70 participavam de protestos contra a desigualdade de gêneros, houve as primeiras denúncias sobre a invisibilidade das mulheres negras dentro do movimento. No Brasil, o feminismo negro começou a ganhar força no começo dos anos 80. Um dos meios encontrados pelas mulheres para expor sua opinião foram os protestos. A maioria deles foram de formas radicais, como a queima de sutiãs ou a greve do lar, que nenhuma mulher poderia cozinhar, lavar roupas ou limpar a casa durante 24 horas. Atualmente, as mulheres não se protestam nas ruas, mas também nas redes sociais, de uma forma mais pacífica. Os protestos dos dias atuais acontecem de forma radicalmente, onde as mulheres se veem obrigadas a mostrar os pelos do corpo ou mostrar os peitos. Mas a essência do feminismo não se baseia na forma de obrigar as mulheres que se dizem feministas a fazerem algumas dessas coisas. O propósito do feminismo é simples e justo: lutar pela igualdade entre homens e mulheres. Isto é, saber que se uma mulher não se incomoda com os pelos em suas pernas, ela não é obrigada a se depilar. Utilizando esse exemplo, o feminismo age para que as mulheres se optam por não opilar seu corpo. Utilizando esse exemplo, Isso é, saber que se uma mulher não se incomoda com os pelos... utilizando esse exemplo.
Onde? Tá, mas não falei a outra parte. Utilizando esse exemplo. Eu falar o disso é? Então tá. Isso é, saber que se uma mulher não se incomoda com os pelos em suas pernas, ela não é obrigada a se depilar. Utilizando esse exemplo, o feminismo age para que as mulheres optam por não depilar seu corpo, não sejam julgadas e comentadas na sociedade, pois se um homem não precisa se depilar para que seja considerado higiênico, a mulher também não precisa. O que muitas vezes está gerando revolta entre as mulheres é o fato que a terceira onda se transformar em mais um padrão a ser seguido por elas. Ou seja, se uma mulher opta por ser feminista, pois concorda com as ideias do movimento, é necessário que ela exponha seu corpo e mantenha os pelos, para mostrar que isso não a incomoda. A essência do feminismo diz que uma mulher tem o direito de fazer o que quiser consigo mesma, seja manter os pelos, depilar-se, andar sem sutiã, protestar nas ruas contra a violência ou simplesmente conscientizar as pessoas que estão ao seu redor. Feminicídio significa o assassinato de mulheres por serem mulheres. O termo resume as diversas violências que uma mulher pode sofrer dentro da sociedade marcadas pela desigualdade entre gêneros, feminino e masculino, e por tradições históricas, econômicas e políticas discriminatórias. Ou seja, esta desigualdade sempre foi invisibilizada e, consequentemente, tolerada pela sociedade, como se fosse algo normal, mas não é. Denominar o problema é um grande avanço, mas para acabar com os assassinatos femininos é necessário tomar decisões efetivas de prevenção e acabar com a desigualdade de gêneros. Segundo o mapa da violência de 2013, foram registrados 13 homicídios femininos por dia e quase 5.000 ao ano. Mas ainda assim, a luta contra essa violência extrema está sendo deixada de lado pelas pessoas e não recebe a atenção exata. Concluímos que a mulher precisa percorrer um longo percurso para chegar ao mesmo posicionamento que o homem está. Um lugar onde não haverá discriminação por causa de gêneros sexuais, as oportunidades serão as mesmas para ambos os sexos e será anulada qualquer tipo de desigualdade entre os homens e mulheres. Mas para conquistarmos esse lugar de paz e igualdade, é necessário que as mulheres não desistam e sigam forte nessa luta, acolhendo cada vez mais pessoas que precisam de ajuda. O sucesso e a vitória são muito mais do que provar para todos que somos iguais aos homens. Se trata de provarmos para nós mesmas que somos mulheres capazes de vencer qualquer obstáculo que uma sociedade patriarcal nos impôs. Acima de tudo e de todas envolvidas ou não nesse grande e profundo movimento, se está o respeito. Precisamos seguir lembrando de ajudar o próximo, vendo além das aparências sem dar importância às diferenças, fazendo bem sem olhar aqui. Se nós, mulheres e homens, nos unirmos e nos basearmos no respeito, iremos conquistar um futuro brilhante onde haverá muita paz. Igualdade acima de tudo, respeito acima de todos.